Nesse primeiro momento, essa primeira aula dessa matéria, nós vamos recapitular um pouco do que falamos anteriormente, porque eu quero sempre que você perceba que existe uma conexão entre cada ministração, ok? Nós não estamos caminhando assim a esmo, não. Nós estamos edificando, então aquilo que já foi aprendido agora serve de base para o que vamos colocar daqui para diante. Amém, meus irmãos? Então, como ser dirigido pelo Espírito de Deus? Uma breve recapitulação, nós já aprendemos que com relação ao nosso espírito, precisamos de exercitá-lo a fim de quê? De contactar o Senhor, de ser guiado pelo Senhor, de sermos sensíveis a Ele. Com relação à nossa alma, ela deve ser transformada como? Pela renovação da nossa mente e pelo contemplar, não é? Por investir tempo meditando no Senhor, contemplando o Senhor. E com relação ao nosso corpo, vimos que ele precisa ser disciplinado. Nosso espírito já foi regenerado. A palavra regenerado significa nascer de novo, ser gerado de novo. O prefixo re, repetição, de novo. E então, nós já nascemos de novo, mas nascemos aonde? No espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é o espírito. O espírito em nós é que nasce de novo. E uma vez que fomos então feitos filhos de Deus, a vontade do Senhor agora é nos dirigir através do Espírito Santo, que é residente no nosso espírito. Nunca é demais enfatizar para você que a residência, a habitação do Espírito não é uma ilustração bonita. Ok? Não é uma ilustração bacana, falar, poxa, Deus está aí no meu coração, né? Eu quero senti-lo. Não, é uma realidade. É uma realidade. Nós precisamos ter revelação de quem habita em nós. A divindade veio habitar dentro da humanidade. Esse é o mistério que esteve oculto de séculos e gerações. Gerações de homens de Deus sonharam com o que nós temos hoje, com a realidade que nós vivemos hoje, a presença permanente do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Isso é maravilhoso. Agora, você vê, quando Deus vem habitar dentro de nós, na verdade, Ele está providenciando o suprimento para todas as nossas necessidades. Você entende que o Espírito Santo, Ele é tudo que Deus é, porque Ele é Deus. Então, se você quer bondade, o Espírito Santo é bondade. Se você quer experimentar o amor de Deus, o Espírito Santo é o amor de Deus. E tudo isso já está residente dentro do seu espírito. Então, tem uma ilustração simples que eu gosto de usar. Há muitos anos eu faço essa ilustração. Que é o seguinte, todos nós éramos como um enfermo, que tinha muitos tipos de doenças. Então nós tínhamos lá hepatite, meningite, nós tínhamos úlceras, nós tínhamos tumores, umas infecções, uma série de doenças. Então, é só uma ilustração, tá bom? E o médico vai tratar essas doenças e ele pondera, bom, se eu tratar da hepatite, ele morre da meningite. Mas se eu tratar da hepatite, da meningite e não tratar desse tumor, o tumor vai matá-lo. Então o único jeito seria tratar todas as doenças ao mesmo tempo. Então, o médico, ele pega todos os remédios, é claro, isso não é possível para um homem, é só uma ilustração. Ele pega então todos os remédios para atacar todas aquelas doenças e coloca numa seringa, uma grande seringa. E ele então injeta aquele medicamento no doente. Aquele medicamento é todo inclusivo. Ele vai atingir todas aquelas doenças e vai suprir todas as necessidades daquele enfermo. Eu quero dizer para você, nós éramos esse enfermo. Nós tínhamos todo tipo de problema que você pode pensar. E alguém pode pensar assim, bom, Deus vai tratar uma coisa de cada vez. Não, primeiro, essa é a mentalidade muito comum no novo convertido. Primeiro ele vai tratar dessa minha área aqui sexual. Depois ele vai tratar dessa minha área aqui de temperamento. Depois, quando tiver vencido essas duas áreas, ele vai tratar aqui do meu relacionamento conjugal. Depois que eu tiver vencido tudo isso, vai vir a área financeira. E você fica pensando que Deus vai fazendo fila para tratar coisas na sua vida. Mas o Senhor é muito mais sábio do que isso e poderoso. O que Ele fez? Ele aplicou um remédio que resolve todos os seus problemas ao mesmo tempo. Então não importa o seu problema. Qual é a resposta? O Espírito Santo de Deus. O Espírito que não está longe, ok? O Espírito que não está distante, ele está em nós. Em nós. Então, uma coisa muito ruim que às vezes existe em algumas igrejas evangélicas é elas acreditarem que o Espírito Santo vai embora toda vez que a gente peca.
Isso é um peso muito grande na vida do crente. Por isso, o culto em muitas igrejas é só uma tentativa do crente de fazer o Espírito Santo voltar. Porque durante a semana ele acredita que ele errou tanto e falhou tanto que o Espírito Santo falou: olha, não dá assim, não vai dar, não vou continuar assim com você, ou você melhora ou eu vou sair. Aí como você não melhorou, ele saiu. Então você ficou sem o Espírito, que é uma coisa muito louca, totalmente contrário ao ensino do Evangelho, não é? Ele prometeu que nunca, jamais nos deixaria. Você foi unido ao Espírito de Deus, não pode mais ser separado. Nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nada pode separar você dele agora, nada, ok? E aí o que acontece? Muitos vão para o culto e eles são tão intensos no culto, já viram, irmãos, são intensos no culto, mas ele não é intenso porque ele é apaixonado, ele é intenso porque ele se sente na necessidade de trazer Deus de volta. Então ele começa o culto: oh Jesus, eu prometo, eu vou ser bonzinho agora, eu prometo, eu vou mudar de vida, me arrependo. Ele quer mostrar o tanto que ele está contrito, arrependido, para o Espírito Santo voltar. E aí o que acontece? Naquele dia, pela misericórdia de Deus, deu um calafrio na espinhela dele. Ele falou: o Espírito Santo voltou, recebi a unção de novo. Mas aí na hora que ele vai embora, na hora que ele está indo para o carro com a mulher dele pisa no calo dele, e ele fica nervoso com ela. O que ele fala para ela? Olha aí, miserável, perdi a unção por causa de você. Deu um trabalho danado pegar essa unção de volta. E eu precisava dessa unção amanhã. Agora eu estou sem unção, porque ele acredita que o Espírito Santo não consegue ficar com ele se ele ficar nervoso. É uma coisa impressionante, a imagem que as pessoas têm do Espírito Santo. Vou embora, você ficou nervoso? Não tolero gente nervosa. Não converso com gente nervosa. Presta atenção, a coisa não funciona assim. O Espírito Santo não vai embora hora nenhuma. Você nunca precisa se sentir sozinho e órfão, porque ele nunca vai te deixar. Mas também nunca pense que não tem suprimento de Deus para as suas necessidades. O suprimento é sempre o Espírito que habita em você, que é Deus. Não existem 3 deuses, mas há 3 pessoas, ok? Então o Espírito Santo é a parte da Trindade que está em você, operando em você. Converse tudo com Ele, fale tudo com Ele, conta tudo para Ele, não oculte nada dele. Ele é o Espírito da graça residente em você. Esse, na verdade, é o grande ensino do livro de Salmos, né? Porque as pessoas às vezes leem o livro de Salmos, elas não conseguem entender por que tem certos salmos na Bíblia. Então, se você pega um salmo, por exemplo, como o Salmo 109, o salmista está muito nervoso. E ele fala: ô Senhor, esfrega a cara dele no chapisco. Você já orou isso? Eu jamais oraria isso. Não é verdade? Sou muito religioso. Mas o salmista, ele é de uma sinceridade estonteante. Ele abre o coração diante de Deus, ele não se oculta diante de Deus. Eu sei que isso pode soar estranho, mas o Espírito Santo tem prazer quando você faz isso, porque é nessa ocasião que ele pode te instruir, te ensinar. Então você não fica tentando parecer ser nada. Abre o coração: Senhor, estou triste. Senhor, eu estou alegre no Senhor. Senhor, eu estou com receio disso, me ajuda a entender aquilo. Espírito Santo, eu estou sendo tentado nisso, eu não quero fazer, me ajuda, me socorre. Esses dias eu fiz uma oração. Como eu já disse, não gosto de falar de mim mesmo, mas acabo me desmentindo o tempo inteiro. E eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito. O Espírito Santo me levou a orá-la. Estava passando por uma situação de alguns ataques. E por um momento eu fiquei muito tentado a ficar com raiva, ressentido. Não é? E eu fui orar e falei: Espírito Santo, está além da minha capacidade, está além da minha força. Eu fiz uma oração: me salva de mim mesmo. Seja o meu salvador, me salva de mim mesmo. Me impede de fazer o que eu quero, me impede de falar o que eu quero, me impede de eu ser o que eu tenho sido, que eu seja o que o Senhor é. Mas quando eu acabei de orar, eu senti o Espírito Santo sorrindo para mim. Entende? Porque eu não me ocultei, não fingi ser alguma coisa que eu não era, eu assumi diante dele, mas eu criei que ele é o Salvador, ele pode me salvar de mim mesmo. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Isso significa que não há oração que você não possa fazer para ele. Porque estando em você, ele conhece você completamente. Então não oculte nada, mas creia que ele permanece. E ele é o remédio completo de Deus para nós. Não importa, não fique fazendo, sabe, essa fila, primeiro isso, primeiro aquilo. Não, o Espírito Santo está trabalhando em você de maneira completa em todas as áreas. No final a glória vai ser dele. Na vida cristã,
eu já falei isso aqui, é constituída de duas substituições. A primeira foi na cruz, quando Cristo morreu no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Mas agora o Espírito Santo está em nós. E ele vem para viver a nossa vida. Por isso que Paulo fala, não é? Que não mais eu, mas Cristo. E esse viver que agora vivo pela fé do Filho de Deus. Então é não mais eu, mas o Espírito vivendo a vida cristã através de mim. Ok? Não é que ele, no sentido de que eu não tenho controle, não é isso. Mas ele é que me habilita, capacita, fortalece, inspira, e no final as coisas só acontecem porque ele quis que acontecesse. Amém, meus irmãos? Muito bem. Para a gente poder avançar, eu preciso estabelecer uma base com você. Se você quer ser guiado pelo Espírito, e por extensão, andar no Espírito, você precisa entender que isso envolve fé. Isso envolve fé. Entende? Não tem nada que você faça diante de Deus que não envolva fé. Não existe nenhuma área de relacionamento com Deus que não envolva fé. Muitos querem ter aquela certeza completa sobre qualquer coisa. Não, tudo envolve fé. Ser guiado pelo Espírito envolve fé. Mas o primeiro pecado foi um pecado de incredulidade. Como surgiu o primeiro pecado, então vai surgir todos os outros. O primeiro pecado, está lá em Gênesis capítulo 3, manifestou o quê? Através de quê? Incredulidade, independência de Deus e vida natural, ou seja, o homem voltou-se para o seu corpo. Ele viu que aquilo era bom para se comer, não é? Então, como foi o primeiro pecado, também depois vão ser todos os outros. E se nós queremos vencer, para poder ser sensíveis ao Espírito, nós temos que compreender isso, ok? Então o primeiro pecado, aliás o pecado, eu coloquei isso aqui, acho interessante você saber. O pecado, ele com relação a Deus, a pessoa de Deus, ele pode ser de 3 tipos. O primeiro tipo é o pecado de soberba. É o pecado de rebeldia. Como é que ele agride a Deus? Ele agride a Deus no seu trono, na sua autoridade. É um pecado grave. Ok? Normalmente a disciplina é rápida quando você age com rebeldia. Deus disciplina os seus filhos. Ok? Não quer dizer que Deus rejeita os seus filhos, mas Deus disciplina para o nosso bem. Então, normalmente, esse é um tipo de pecado que o Espírito Santo rapidamente trata, porque ele agride a Deus na sua autoridade. O segundo tipo de pecado é o pecado de desobediência, ou seja, os pecados que envolvem, de maneira geral, o nosso comportamento moral, ele é desobediência. Como é que ele agride a Deus? Na sua santidade. Deus é santo, e o pecado agride a santidade e a pureza de Deus. Mas é interessante que esse é um pecado que a disciplina às vezes demora. Deus tem paciência. Deus adverte, o Espírito Santo fala, não é? Ele espera e vamos de novo. Então, até que vem uma disciplina, às vezes, comumente demora. O Senhor é paciente. Mas há um terceiro tipo de pecado, que é, obviamente, na nossa concepção que a gente faz essa classificação, que na minha opinião é o mais sério de todos. E eu penso que o Evangelho nos mostra isso também, que é o pecado de incredulidade. Como é que o incrédulo agride a Deus? Ele agride a Deus no seu caráter, porque o incrédulo chama Deus de mentiroso. Deus diz que é, o incrédulo fala, será? Quando ele diz será, ele abriu a hipótese de que Deus esteja mentindo. Deus falou que é, mas às vezes não é nada. Então, chamar Deus de mentiroso é o pecado que leva para o inferno. Você sabe, ninguém hoje vai para o inferno, nessa dispensação, porque cometeu pecados. Eu sei que parece estranho, mas ninguém vai para o inferno porque roubou, mentiu, adulterou, prostituiu e fez essas coisas todas. São pecaminosas, são erradas, mas essas questões estão todas resolvidas no Calvário. Qual que é o único pecado que realmente condena as pessoas ao inferno? É não crer. Não crer. O Filho de Deus veio e pagou a sua dívida. Está te oferecendo o dom da justiça e está te reconciliando com Deus. O que você precisa de fazer? Apenas crer nele. Crer que é verdade o que ele está falando. Que aquilo que aconteceu na cruz há 2000 anos atrás, de fato aconteceu mesmo, é um fato real diante de Deus. Quando você diz, eu creio, porque Deus é verdadeiro, você está honrando a Deus. Entendeu? Quando você honra a Cristo e a obra dele, Deus honra você. Então preste atenção.
A incredulidade é a coisa mais séria. Você foi salvo porque você creu. Mas é uma coisa tão interessante que a mesma pregação que disse para você que você foi salvo pela graça e você creu, também diz hoje que você é justo pela graça, é santo pela graça, é curado pela graça, é abençoado pela graça. Mas só que muitos não creem mais. Ele diz, não, fui salvo pela graça, o resto agora é por minha conta. Mas quando ele diz por minha conta, ele está duvidando. Então, em outras palavras, está chamando Deus de mentiroso. Então, o primeiro pecado foi não levar a sério a palavra de Deus. Foi não honrar o Senhor naquilo que Ele disse. Hoje, nós precisamos seguir o trilho da fé, se nós queremos ser guiados, conduzidos pelo Espírito, viver a vida no Espírito. 1 João 3,23, eu não coloquei esse versículo, mas eu queria ler com você. Muitas pessoas dizem que, pastor, você agora, na graça, então nós não temos mais que obedecer os mandamentos. Ora, claro que existe mandamento na nova aliança. Mas qual que é o mandamento da nova aliança? 1 João 3,23. Ora, o seu mandamento é este. Então, João está te contando qual que é o mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo não é igual ao mandamento de Moisés. O mandamento de Moisés é a lei. Esse aqui é o mandamento de Cristo, é o novo mandamento. Mas é mandamento. Ora, esse é o seu mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Que creiamos. Não tem esse mandamento na lei de Moisés. Mas na nova aliança o mandamento é creia. Pastor, você fala que eu sou justo, mas eu não estou vendo justiça. Não ande por vista. Deus diz que você é, creia. Mas eu não estou vendo, minha mulher não está vendo, meu chefe não está vendo, meus vizinhos não estão vendo. Mas Deus diz que está vendo. Fique com o que Deus está dizendo. Se Deus diz que Ele vê você como justo, apenas creia. Esse é o mandamento. Crê em o nome do seu Filho Jesus Cristo. E o segundo mandamento, que nos amemos uns aos outros. Mas você sabe, o amor é o cumprimento da lei. Mas na nova aliança você não ama porque você ama. Você ama porque Ele amou você primeiro. O amor dele vem antes. Porque você compreendeu, teve revelação. Também é uma palavrinha que a gente fala tanto. Não foi importante estudarmos isso na última aula? É tão importante agora quando eu falar de revelação que você tenha uma concepção maior. Entendeu? Porque é muito fácil falar Jesus te ama. Jesus te ama. E você mesmo fala, não, Ele me ama. Mas outra coisa é o dia em que o seu espírito explode com essa revelação. E você fala para a pessoa, eu estou vendo algo que eu nunca vi antes. E ele fala, o que você está vendo? Eu estou vendo que Ele me ama. E o outro fala, você nunca tinha visto isso? Mas o que é isso? Isso é uma coisa tão simples. Não é assim que a pessoa vai dizer? Porque ela tem apenas o conhecimento na mente. Você acabou de ganhar um conhecimento espiritual. Entendeu? E aí, quando essa revelação explode no seu coração, a sua resposta é o quê? Amar uns aos outros. Quem recebe muita graça, ele vai também oferecer graça para os outros. Nós, hoje, para andarmos no Espírito, precisamos de fazer o inverso do que Adão e Eva fizeram. Precisamos de crer na palavra. Precisamos de crer naquilo que a palavra de Deus diz. E também precisamos de ser liberto do natural. Ser liberto do pecado é importante. Mas ser liberto do natural é igualmente necessário. Então, o que é o natural? O natural está em oposição ao sobrenatural. Onde é que você percebe o natural em você? Nos sentidos do corpo. O que significa ser liberto do natural? Significa não mais viver de acordo com o que você percebe com os sentidos físicos. A maturidade é isso. É você ser livre disso. Não é que você não vai sentir, você vai sentir, mas você não é guiado por isso. Mas você vai ser guiado por algo sobrenatural. Qual a parte do seu ser que tem contato com o sobrenatural? O Espírito. Aleluia. Então Deus quer livrar você, entendeu? Dessa prisão do natural e te conduzir para o sobrenatural. Você sabe, tem um exemplo bíblico lindo, eu não tenho tempo de ler com você, vai acreditar em mim na história. A Bíblia fala que Isaac, muito jovem, na minha opinião, ele ficou cego. Na Bíblia, lembra que eu falei na reunião passada, a questão da visão é uma coisa séria.
Isaac ficou cego e envelheceu cedo. Essas duas coisas são muito ruins. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, que o Senhor Jesus, pela água da palavra, está tirando a ruga da igreja. Ruga é sinal de velhice. Então a igreja do Senhor é sempre jovem. Essa é a maquiagem celestial. Quando você passa, fica jovem. É a água do Espírito, a água da palavra. Mas Isaac ficou velho antes da hora e cego. E a Bíblia fala então que ele chamou Esaú e falou: faz para mim uma comida gostosa para eu liberar a bênção sobre você. A Bíblia fala que Esaú fez uma caça. Mas antes disso, Jacó, querendo roubar a bênção do irmão, ele então, mancomunado com a mãe, Rebeca, resolveram pegar a bênção no lugar de Esaú. E a mãe falou para ele o quê? Faz o seguinte, pega uma roupa usada do seu irmão, que está com o cheiro dele. Como Jacó não tinha pelo, e Esaú era muito peludo, pega o couro de cabrito, coloca no seu braço. E quando você chegar lá, você fala que é Esaú. Muito interessante. A Bíblia fala que Jacó chegou, Isaac perguntou: quem está aí? Ele disse: sou eu, Esaú, seu filho. Aí Isaac falou, usando a audição: olha, a voz é de Jacó, mas você está falando que é Esaú? Chega mais perto, deixa eu sentir o seu cheiro. Aí sentiu o cheiro. Engraçado, o cheiro também é de Esaú. Me dá o seu braço, deixa eu passar a mão no seu pelo. O que é isso? Tato. Aí ele liberou a bênção. Por que ele foi enganado? Eu não quero falar mal de Isaac, não, é gente boníssima. Ok? Gente maravilhosa. Deus é o Deus de Abraão e de Isaac, como é o seu Deus também. Deus não é o Deus dos perfeitos. Deus é o Deus dos improváveis. Só quero dizer que Jacó não era o querubim real. Era gente como nós. Só que ele tinha um problema. Mesmo depois de velho, ainda era guiado pelo quê? Sentidos. Ele ouviu a voz, sentiu o cheiro, tato. Entendeu? Aí você fala: pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar em Jacó. Jacó vamos dizer assim, é o cara que aprontou essa confusão aí. Mas Jacó foi tratado por Deus, Jacó cresceu. Aí chegou o dia que Jacó ficou velho e foi liberar a bênção, igualzinho Isaac fez. Mas que diferença? Diz a Bíblia que José ia receber a bênção dupla. Porque José tinha 2 filhos. Cada filho de Jacó foi abençoado. Mas José teve bênção dupla para os seus 2 filhos. Um se chamava Efraim, o outro Manassés. Manassés era o mais velho. Mas quando Jacó foi abençoar, o que ele fez? Inverteu a mão. José, lembrando do avô Isaac, falou: talvez meu pai está com problema, não está entendendo bem quem está aqui. Ele pegou e falou: não é assim não, meu pai, a mão direita é no mais velho, o mais velho é esse. Então Jacó falou para ele, vou falar no português nosso: você está achando que eu sou Isaac? Que eu sou guiado por cheiro, ouvido, tato? Não, a voz do Todo-Poderoso me falou: o mais novo vai receber a bênção do mais velho. Não sei quanto a você, eu quero ser como Jacó. Não é guiado pelos sentidos, mas é guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é que traz glória. É verdade ou não é? Recomendo você ler essa história, está no livro de Gênesis. Está nos assistindo, você é novo convertido, não conhece, a Bíblia é um livro fascinante, você vai descobrir. Vamos avançar, onde é que nós paramos aqui? Aleluia. Então, pastor, por que é importante eu ser liberto do natural? Por algo que eu já expliquei para você. Porque o diabo sempre começa de fora para atingir dentro. Se você vive com base nos sentidos físicos, significa que o diabo tem porta para entrar o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque essa é a maneira. O diabo está fora. Então ele vai tentar entrar para lançar as suas setas. Mas Deus não. O Espírito Santo está dentro. Mas se você fica focado no fora, você acaba ignorando o que está dentro. Faça o contrário. Ignore o que está fora. Ignore o que parece ser. Fique com aquilo que o Espírito diz dentro de você. Esse é o estilo de vida louco do Evangelho. Está entendendo? Eu estou sentindo dor.
estou sentindo dor, eu estou até vendo a enfermidade aqui, mas eu resolvo ignorar o natural. Eu quero saber do Espírito. O que ele me diz? O Espírito diz: creia, você está curado, você já foi curado. O Senhor Jesus já levou na cruz suas doenças todas. Mas o meu sentido físico diz uma coisa, mas o Espírito dentro de mim diz outra. Meu Deus, o que eu faço? Fique com o Espírito. Seja liberto do natural. Ignore. Você não vai negar, presta atenção, não vai dizer: não está doendo não, está doendo de jeito nenhum. Não, está doendo, está duro, estou até chorando de dor. Mas é isso que vai guiar você? Não, o que guia você é a fé que procede do testificar que está dentro do seu coração. Fique com ele. Isso vale para qualquer circunstância. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Não fale o que você está vendo. Fale o que o Espírito está te falando. É isso que se espera de homens espirituais. Você pode continuar vendo, mas não fale o que você está vendo. Então eu não falo de derrota, eu não falo de fracasso, eu não falo de miséria. Essas coisas podem estar ao meu derredor, mas eu falo aquilo que eu quero ver pelo Espírito, que o Espírito falou aqui, que o Espírito moveu aqui. Amém, irmãos? Por isso é tão importante. Mas lembra, isso envolve disciplinas. Eu falei para você que o seu corpo tem que ser disciplinado. Você tem que trazer ele debaixo de sujeição. Você não deve orar só a hora que o seu corpo quer orar. Porque é muito frequente, o corpo não quer orar em certos momentos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, vou contar só uma coisinha que eu faço. Eu ando cheio de eu hoje. Oh, Jesus, me ajuda. Então, de vez em quando eu aterrorizo. Porque de vez em quando eu não quero orar. Está surpreso com isso? De vez em quando eu sento eu tenho um escritório na minha casa, eu fecho a porta, eu sento no meu sofazinho de oração, respiro fundo e falo: Senhor, como é que vai ser hoje? O corpo não quer, o corpo quer dar uma esticada, tirar uma soneca, ele quer, sei lá o que ele quer, mas não quer orar. Por que o corpo não quer orar? Porque orar não cansa, orar não envolve um gasto energético, não sei, porque o corpo é contra o espírito, que coisa horrível isso. Então eu tenho uma técnica terrorista. Então eu fico pensando assim: puxa vida, né? Eu preciso tanto de habitar no esconderijo do Altíssimo. Olha, tanta coisa está acontecendo. Aí eu começo a pensar: imagine minhas netinhas doentes, minha esposa enferma. Ai, Jesus, agora mesmo tem um andando de carro, e se um ímpio bater no carro, ela se machucar, oh Jesus, ajuda, guarda minha mulher agora. Quando eu ver, eu estou orando. Aí você fala: não, isso não é estratégia de Deus. Não é, essa é só minha. É só aquela terrorista. Quando você chega num nível assim que está muito difícil, o que tira o sono é isso. Tira na hora, vai embora tudo. Eu falo: eu preciso de orar muito, eu preciso de orar muito. Esse mundo é um lugar terrível. Eu levanto e oro numa intensidade. Aí alguém fala: mas Deus tem prazer nisso. Presta atenção. Você disciplina o seu corpo para o seu bem. Deus não ganha nada com isso. Você ganha. Quantos estão entendendo isso? Oh, Senhor Jesus. Então, quero te falar 3 coisinhas básicas que significa andar por fé. Por quê? Ser guiado pelo Espírito é uma atitude de fé. E a fé, segundo o ensino do Evangelho, envolve essas 3 coisas. Ok? Não tem como escapar delas. Primeiro, vou falar as 3 logo de uma vez. Você quer andar por fé? Você tem que renunciar a andar por vista. Tem que renunciar a andar pelo esforço próprio. E renunciar a andar pelo entendimento próprio. Essas são as 3 coisas que sempre estão se opondo. Andar por vista envolve, obviamente, o quê? Envolve o seu corpo. Mas basicamente essas 3 coisas é da alma. É a alma que quer se esforçar, é a alma que está querendo ver para ter certeza, é a alma que pela sua mente quer entender. E se não faz sentido para ela, ela quer rejeitar. Só que algumas vezes a fé tem uma aparência de loucura. Tem ou não tem, irmãos? Tem, porque você está crendo contra evidências, esperando contra a esperança. Você está crendo que leis da física vão ser simplesmente ignoradas. Você está crendo que coisas que têm acontecido todo dia, hoje não vai acontecer. Então isso envolve loucura. A fé para a mente é uma coisa perturbadora. Por isso aqueles carnais da alma, que são muito focados nessa parte da mente, eles vivem um conflito enorme com a vida de fé, tentando redefinir o que é fé. Mas fé é
Fé é nem tentar ter fé, é simplesmente levar a sério o que Deus diz. Então, primeiro, fé envolve renunciar o esforço próprio. Todo crente carnal, então, só lembrando, das nossas últimas aulas, carnal, então, é aquele que anda segundo a sua alma e o seu corpo. Ok? Ele anda pelos sentidos do corpo, ou anda pela sua mente, pela sua emoção, ou pela sua empolgação. Esse é o carnal. Então, todo carnal, ele anda pelo esforço próprio, mas fé pressupõe dependência. Fé pressupõe dependência. Então, se você anda pela sua força, já não envolve fé. É preciso depender. Ok? Mas esse aqui é o grande conflito. Nós sempre ficamos pensando, eu não sei, pastor, até que ponto sou eu que faço, até que ponto é Deus que faz, porque tem aquele versículo que fala, faz a tua parte que a minha te darei. Bom, não está na Bíblia, mas tem muita gente que acha que está. Então eu não sei qual é o limite. Então, filho, eu vou te dizer uma coisa, a parte de Deus é tudo, a sua parte é crer. A sua parte é crer. Nós vamos ver daqui a pouco alguns aspectos práticos da sua vida normal, como vai acontecer isso, mas de maneira bem simples, a sua parte é crer. Simplesmente ignorar o que você está vendo e continuar declarando aquilo que o Espírito diz que é. Eu sou bem-sucedido. Quando eu passo pelo deserto, eu transformo ele num jardim, num manancial de Deus. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Então, eu estou apenas descansando, porque confessar não é obra. Eu estou descansando nele, o meu coração e a minha alma. E o que acontece? Daqui a pouco ele vem e abre a porta diante de você. E as coisas fluem espontaneamente. Porque ele é que tem a chave de Davi. A chave que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. A principal característica do crente que depende, que crê, é que ele descansa. Descansa. Vou dizer algo para você, que o Espírito tem falado comigo já há algum tempo. Sabe quais são as duas maiores necessidades dos crentes hoje nas igrejas? Duas coisas. Primeiro, comida. Falta comida. Falta pão do céu. Tem muita pregação de autoajuda, pouco pão do céu. Tem muita pregação de condenação da lei, tem pouco pão do céu. Então o que você vê é muito crente faminto. E às vezes quando eles pegam pouco, migalha, quando eles têm algum contato, eles ficam ávidos por querer mais, precisa de alimento. Porque essa é a maneira como Deus nos muda. Nós vamos ver na próxima matéria. Deus nos transforma mudando a nossa dieta, nos dando a comida do céu. Quem come comida do céu se torna também celestial. Mas a segunda coisa que os crentes precisam é de descanso. Mas descanso na ótica bíblica não é ficar sem fazer nada. Descanso é algo que está dentro de você, não fora. No Velho Testamento, o descanso era exterior, físico. No Novo Testamento, o descanso é interior, da alma. Ok? Então preste atenção. Lá em Hebreus, no capítulo 4, o autor de Hebreus diz, olha, tenha muito cuidado para que em nós não haja o mesmo coração de incredulidade que houve no povo de Israel. Por quê? Porque eles ficaram 40 anos no deserto. No deserto não se planta, não se colhe, não se faz nada. Mas a Bíblia diz que o deserto não é o descanso é Canaã. Eles ficaram 40 anos no deserto e não entraram no descanso. Por que não entraram? Porque não creram. Como é possível esse tipo de vida no descanso? Aí o autor de Hebreus diz, esforçai-vos para que cada um entre agora no descanso. Isso significa que a Canaã do Novo Testamento é o descanso. Mas não é o não fazer, mas é fazer no descanso. Amém, meus irmãos? Então, eu sou pastor. Frequentemente as pessoas me perguntam, como é possível ser pastor numa igreja tão grande? E da última vez que nós ministramos o cursão, num treinamento como esse, nós tínhamos 10 mil membros. Hoje, nós somos 3 vezes mais, fora crianças. 3 vezes mais aqui em Goiânia. Centenas de igrejas. E alguém fala, como é que você consegue, não sei o quê, atenção? Eu falo, como é que eu consigo? Eu consigo sabendo que não sou eu que faço. Eu vivo no descanso. Eu vivo entregando nas mãos do Senhor.
Mas significa que eu fico na minha casa parado vendo televisão? Não. Eu vou continuando fazendo tudo aquilo que o Espírito vai me movendo para fazer. Mas esse mover também é no descanso. Às vezes pode ser muito trabalhoso, como está sendo aqui. É trabalhoso para mim, não é? Mas é um trabalhoso que não desgasta a minha alma. Porque eu acordo no descanso, eu falo no descanso, vou embora no descanso e me recuso a ficar ansioso por qualquer coisa. Não é que a ansiedade não vem, não é que a tentação para ficar ansioso não venha, mas eu faço conhecida diante de Deus todas as minhas necessidades pela oração, pelo clamor, pelo choro, e depois eu me levanto em paz e digo: a obra é tua, no final toda a glória é tua, e se eu vier receber uma recompensa, eu devolvo para o Senhor, porque eu não fiz nada. Quem fez foi o Senhor, eu só estou me divertindo nessa história toda. Então, esse é um estilo de vida que você tem que avançar no Senhor para ter. Esse é o mandamento do Novo Testamento. Você está cansado? Eu te ordeno, descanse. Esse é o mandamento de Cristo. Está com fome? Eu te ordeno, coma. Está com sede? Eu estou te dando um mandamento agora, beba. Esses são os mandamentos do Novo Testamento. Eles têm a ver com a sua nova natureza. Amém? Lá em Ezequiel 44, 17. Pega aí a sua Bíblia. Eu acho que eu não coloquei esse versículo. Não coloquei. Ezequiel 44, 17. O Senhor dá uma direção para os sacerdotes. E a direção é bem específica. O Senhor diz que eles deveriam se vestir de linho. Olha o que diz. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio, falando do sacerdote, usarão vestes de linho? O que é o linho? O que simboliza o linho? Justiça de Cristo. Não justiça humana. Justiça de Deus. Dom da justiça. Nós somos o sacerdócio real na nova aliança. E o Senhor está dizendo: nunca chegue para servir vestido com outra roupa. Tem que ser sempre confiado na justiça de Cristo, no linho. Não se porá lã sobre eles. Por que não pode ser a lã? O texto vai dizer: quando servirem nas portas do átrio dentro do templo, tiaras de linho estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre a coxa. Por quê? Diante de Deus, eles não podem se vestir ao ponto de suar. Deus não aceita suor na sua presença. O que significa o suor na Bíblia? Princípio da primeira menção. Gosto sempre de falar dele, quem me ouve sabe disso. Qual que é a primeira menção de suor na Bíblia? Lá em Gênesis, quando Deus expulsou o homem do Éden, ele falou para o homem o quê? Do suor do teu rosto comerás. Então, Deus falou para Adão que ele ia comer do suor do rosto, por quê? Porque maldita é a terra, Adão, por sua causa. E como você vai ter que cultivar uma terra debaixo de maldição, você vai suar. Muita gente acha que antes Adão não ia trabalhar. Ia. Deus já tinha mandado ele cultivar o jardim. Ok? Ele ia trabalhar. O trabalho é de Deus. Só que o trabalho de Deus não é baseado na sua força, no seu suor, no seu desgaste. Deus não aceita. Deus não aceita. Essa história de pastores dizendo que a obra está consumindo eles. E aí põe a culpa na obra. A obra é de Deus, meu amigo. Se você se consumiu é porque você não leu a palavra. Você não usou a roupa certa. E começou a transpirar. A obra de Deus não consome ninguém. Deus não precisa de usar você como graveto no fogo dele. Entendeu? Ele não precisa. Simplesmente isso. Nós somos aquela sarça no deserto. O fogo é de Deus. Quando o fogo de Deus veio na sarça, ele não usou a sarça como combustível para queimar. Não, a sarça recebeu glória de ter o fogo, mas não é ela que alimenta o fogo. Você é essa sarça, o fogo de Deus vem sobre você, mas cuidado. Se você vai servir a Deus com suor, lembra disso, o suor é símbolo da maldição. Como é que você quer trazer maldição para dentro da obra de Deus? Entenda, suor é simbólico, viu? Quem mora aqui em Goiás vai transpirar até dormindo. Então não é questão de transpiração. Deus não tem problema com transpiração. Deus tem problema com o que o suor significa. Significa que é você que está fazendo, não é Ele. É o seu braço que está fazendo, não é o braço dele. Então o Senhor fala para o sacerdote: quando você entrar no tabernáculo e você vier para ministrar diante de mim, muito cuidado, não tenha suor.
Muito cuidado. Em outras palavras, não traga maldição, não use o seu esforço. Venha no descanso. A obra é minha, eu vou usar você, mas sou eu que vou fazer. E no final ainda vou te recompensar, mas não é você que vai fazer. Essa é a glória. Presta atenção, essa coisa de dizer que obra de Deus consome a pessoa. Cada um tem que avaliar o que está ouvindo e quem está dizendo essa bobagem. Isso é tudo estratégia do diabo para produzir desmotivação em novos obreiros, nos nossos filhos, nas crianças, adolescentes, que veem pastores supostamente morrendo de tanto trabalhar na igreja. Eles falam, não quero isso. Deus quer acabar comigo. Essa é a maneira que o diabo tem de parar a obra. Isso é mentira. Jesus, depois que ele pregou para a samaritana, lá em João capítulo 4, a Bíblia fala que os discípulos tinham ido comprar comida. Quando os discípulos voltaram com a comida, o Senhor falou o quê para eles? Os discípulos disseram, mestre, come, está aqui a comida. Ele falou, vocês não sabem, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Enquanto vocês foram comprar essa, já comi a outra. Estou satisfeito. Entendeu? Veja, Jesus estava trabalhando e no final do trabalho ele sentiu o quê? Alimentado. Alimentado. Como é que você acha que eu me sinto depois de ministrar a cada aula? Alimentado. A obra de Deus nutre você. A obra de Deus renova você. Porque ela é no descanso. Entende? Qual que é o segredo para ter mais líderes trabalhando? É eles verem você não ser consumido. Quando um irmãozinho me vê sendo pastor, ele tem que concluir assim, também dou conta disso aí. Se ele consegue, eu consigo também. Essa é a conclusão divina. Mas se ele olha para mim e fala, que dia que eu serei como pastor Aloísio, isso é do diabo. Está me ouvindo? Qualquer irmãozinho que chega à conclusão que não pode fazer o que eu estou fazendo, é porque tem algo muito errado nessa obra. O contrário é que é de Deus. É quando ele olha e fala, mas é tão simples, eu consigo isso, eu posso também em Deus, o Senhor vai me usar também. E ele olha para mim, não é que ele me desonra, não é que ele não submete, não é isso. É que eu para ele sou motivação e não um alvo inatingível. Como estão entendendo? Mas quando é você que faz, você gosta de passar a ideia de que você é super. Conhece pregadores que passam a ideia de que eles são super? Foge deles. Foge deles. Porque quem olhava para Jesus não via isso. Não via isso. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus no Getsêmani suou sangue. Por que ele suou sangue? Ele tinha que suar o sangue. Para que você não sue mais hoje. Você não tem que suar sangue. Ele já suou no seu lugar. Ele já levou a maldição do suor, do cansaço, do estresse, né, que destrói o homem. Ele levou lá no Getsêmani. Foi a primeira prensa do azeite. Foi o primeiro lugar que ele foi prensado. A primeira coisa que Deus resolveu no Calvário começou no Getsêmani. Foi a questão do cansaço de alma. Você agora foi chamado para viver no descanso. Segunda coisa, andar em fé significa não andar por vista. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista. Paulo diz isso em qual contexto? No verso 17 ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas você anda por vista? Você está vendo essa nova criatura? Não. Entende? Às vezes você tem uns lampejos de falar, puxa vida, eu acho que eu sou do céu mesmo. Mas a maior parte do tempo você se acha muito daqui. E quem te olha vê uma pessoa daqui. Isso é apenas ver, é vista. Mas a palavra de Deus declara que você é nova criação. Você já é cidadão da Nova Jerusalém. Você já vive com os benefícios da Nova Jerusalém. Você já tem o compromisso do exército da Nova Jerusalém a seu respeito. Se houver qualquer problema com você, os exércitos de lá vão te proteger aqui. Você é cidadão de lá. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Você não anda por vista. Mas o tempo inteiro você vai ser desafiado a definir em que você vai crer. Com base em que você vai andar. Eu aprendi muito com Kenneth Hagin, não vou negar. Dá para você perceber na medida em que eu ensino. Aprendi muito com ele. Não foi o único, mas aprendi com ele. Eu me lembro de um livro dele,
se não me engano, um que se chama Planos, Propósitos e Práticas, que ele conta algumas experiências que parecem loucura. Uma delas, ele conta que foi pastorear uma igreja no interior do Texas, e era uma igreja que tinha muita criança espiritual. E ele disse que um dia ele estava no mezanino, no escritório pastoral, e alguém chegou lá dizendo: pastor Reagan, desce porque os diáconos estão se pegando nos tapas. Mas isso não é algo que se espera de uma igreja, que diácono vai sair no murro um com o outro. E ele falou: não vou descer porque eu me recuso a ver a mentira do diabo. Essa é uma igreja abençoada, de homens de Deus abençoados, e que estão recebendo de Deus. Ele não desceu. Aí você fala: pastor, mas isso não me parece lógico. Isso vai contra a minha mente. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer: eu me recuso a andar pelo que eu estou vendo. O que eu estou vendo, todo mundo diz que é verdade, mas eu digo que é mentira. A verdade é aquilo que o Espírito diz dentro de mim. Essa igreja é maravilhosa, ela é gloriosa e o Senhor está operando nela. Mas muitos pastores são o contrário. Ele está vendo a igreja uma bênção, mas ele fala mal da igreja. Os irmãos estão lá no culto, você aproveita a chance para poder falar que os irmãos não vão no culto. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele prefere falar do que ele não está vendo, que nem precisava de ver. Ele prefere acreditar que a coisa é ruim. Não, fique com aquilo que a palavra de Deus diz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o inverso também é verdadeiro. Às vezes você vai encontrar alguém que parece cordeiro, mas o Espírito diz: não se engane com a aparência, é cobra. Não é filho, não é do rebanho, não se confie a ele. O Senhor já falou isso comigo. Já teve pessoas que vieram ter comigo, que são tão amáveis, tão falantes, tão cheias de elogio, mas eu ignoro o que eu estou vendo. Eu oro na mente dizendo: Senhor, me revela que cidadão é esse, que me conhece tão pouco e me elogia tanto. E o Espírito fala: não se confia a ele. Não é o que você está vendo. Não é o que você está vendo. Então, o Espírito, ele quer que você viva com base nessa intuição. Aí você fala: pastor, mas essa percepção que você teve no seu espírito foi assim audível? Não. Como é que você pode ter certeza? Eu não tenho. É por fé que eu ouço ao Espírito. Você está entendendo? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque se você não viver por fé, não tem como o Espírito falar com você. Porque quando ele falar, você precisa de crer. Crer. Porque a voz é suave. O diabo vai dizer da sua cabeça isso. Tudo da sua cabeça. Deus está falando nada com você. E você precisa de crer. Não, é o Espírito que está me falando. Entende? Mas nem tudo que o Espírito fala para você é para você falar para os outros. Ele está conduzindo só você. Entende? Não ande pelo que as circunstâncias dizem. Eu sei que isso é algo que você tem ouvido e tem pregado e continue pregando. Mas você também precisa de ouvir sempre isso. Ignore aquilo que você está vendo. Se o que você está vendo não é a promessa de Deus, não está em linha com o que Deus diz que vai fazer através de você. Se Deus te enviou para um lugar para edificar uma obra, então veja a obra pronta e ande em fé. O Senhor está levantando líderes, o Senhor está movendo, está multiplicando igreja, vai trazer os recursos. O Senhor está movendo nos recursos. Nós estávamos com um plano de pagar uma dívida que a gente tinha até o final de setembro. Aí começou outubro, a dívida aumentou 50%. O que você acha que eu faço? Nada, não faço nada. Sabe o que eu faço? Eu só conto para o Senhor. Falo: Senhor, olha a mentira do diabo. Ele está dizendo que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho. Mas o diabo fala: isso é tolice, isso é um tipo de fanatismo. Como é que você tem se você não está vendo e nem está sendo contado no banco? Por enquanto, não chegou lá ainda, mas já está indo. Não é que eu vou mentir, dizer que não tem a dívida. Não é que eu vou fazer de conta que não está acontecendo. Não, está acontecendo. Isso aqui é o que estamos vendo. Mas nós ignoramos o que o corpo vê e ficamos com o que o Espírito diz. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai te suprir. Então é só uma prova. Eu vou ser suprido. O suprimento já está à porta. O Senhor já está fazendo. Entende? Isso é andar por fé e não pelo que você está vendo. Mas lembra, não é dizer que não existe. Isso sim é tolice. Tem crente que faz isso. Ele resolve dizer: todo mundo está vendo a pereba na perna dele, mas ele fala: não tem pereba nenhuma aqui. Tem, eu estou vendo, não tem.
Aí você realmente se passa por tolo. Tem, ela está ali, você pode ver. Mas tem que dizer para ele, não é ela que me diz a verdade. Porque a verdade não é o que eu vejo, a verdade é aquilo que Deus diz. E onde é que Deus está falando comigo? Na sua palavra, no meu espírito. Porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando o espírito move, a palavra move junto sempre. Eu fico com essa palavra. É isso que é a fé do Novo Testamento. Não é dizer que não existe, que não há o problema. Não há o problema, existe a luta, mas eu vou olhar para outra coisa. Vamos avançar. A terceira coisa é rejeitar o entendimento próprio. O que é o entendimento próprio? É aquela opinião diferente de Deus. Deus falou, mas assim, eu acho que a coisa podia ser diferente. Não é exatamente isso que eu estava pensando. E Deus faz questão de quebrar o nosso entendimento natural. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão e falou para ele que ele ia ser pai de multidões. Até mudou o nome dele. Abraão significa pai de nações. Um pai, né, com a multidão de descendentes. É promessa de Deus. Abraão creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, mas ele resolveu fazer por Deus. Ele resolveu ter um filho por meio de Agar e nasceu Ismael. Deus não aceitou Ismael como filho. Tanto que quando Isaac nasce, Deus manda que Abraão sacrifique Isaac. Mas como é que Deus fala com Abraão? Pega Isaac, o teu único filho, e leva ao monte. Presta atenção, único filho? Abraão tinha 2, mas para Deus era só um. Porque aquilo que é gerado no esforço próprio não é contado diante de Deus. Está me ouvindo? Deus não conta. Você vai ter muita surpresa no céu. Tem gente que tem uma obra enorme, mas não foi nada contabilizado por lá. Porque foi Ele que fez. Não se iluda com a aparência das coisas. O homem é capaz de fazer muitas coisas. E coisas grandiosas. O homem sem Deus faz coisas grandiosas. Faz ou não faz? Imagina um homem de Deus. Também faz. Mas se foi ele que fez, não foi contado. Para Deus, Isaac é o único filho. Mas Isaac não foi Abraão que fez. Foi Deus que fez. Então o que é contabilizado no céu é só o que Deus fez através de você. É só isso que é ouro, prata e pedras preciosas. O resto é madeira, palha e feno. Vai ser tudo jogado fora. Deus não conta. Não é assustador isso? Então, Deus rejeitou Ismael. Presta atenção, não é uma questão da pessoa de Ismael, é o que ele representa. Ele está ali simbolizando algo. O que ele está simbolizando? O esforço próprio da carne. A força, o que eu posso fazer. A minha capacidade de gerar esse menino. Só que Deus rejeitou. Deus não aceitou. Minha Bíblia fala que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, sem aparecer. Né? Depois de 13 anos, quando Sara definitivamente não podia ter mais filhos, Deus apareceu para ele e se revelou com um novo nome. Ele disse: Abraão, eu sou El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Significa, eu sou o Deus todo suficiente, todo poderoso. Eu posso tudo. Então, nesse momento, Abraão tem uma revelação nova e o Senhor fala: agora eu vou circuncidar você. O que é a circuncisão, diz Paulo? Cortar a carne. Cortar fora da sua equação a força do seu braço. Um outro exemplo bíblico, eu não coloquei aqui o exemplo de Saul, mas deve estar na sua apostila. Tá, não é? Então Saul é um outro exemplo. Lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus manda através de Samuel que Saul vá pelejar contra os amalequitas. E era para ele destruir tudo. Casas, bens, bois e tudo. Mas Saul tinha uma opinião diferente de Deus. Quando ele chegou lá, ele viu um gado tão bonito. Ele falou: para que matar esses bichos? Vamos levar para sacrificar para Deus. Olha a ideia dele. Vamos dar para o Senhor. Tem muita gente querendo trazer coisas do mundo para ofertar para o Senhor. Você tem cuidado com isso. Entende? Isso é entendimento natural. É lógica humana. Não procede da intuição do Espírito, da percepção do Espírito. Porque é contrário à fé. Entendeu? Isso é carne. Então, a Bíblia fala que Saul levou. Quando
Ele vinha chegando, Samuel vai ao encontro dele, e ele fala para Samuel: fiz tudo o que o Senhor falou. E Samuel fala: e que barulho, que balido de gado é esse que eu estou ouvindo? De bois e ovelhas, o que é isso? Ele fala: não, eu separei o melhor para Deus. Não vamos matar, mas é para Deus. E a Bíblia fala: naquele dia, Saul foi rejeitado. Presta atenção, ele foi rejeitado porque queria fazer algo para Deus. Não assusta você isso? É porque Deus não olha tanto o que você faz. Anota isso. Deus olha com qual força você faz. Deus olha a origem daquilo que você está fazendo. O que você faz, às vezes, pode parecer pequeno aos seus olhos. Às vezes pode parecer insignificante. Então, o que você faz não é o ponto central para Deus. Porque Ele pode transformar qualquer coisa pequena num alimento para multidões. Então, o que você faz, mesmo parecendo pequeno, para Deus não importa. Mas Deus olha com qual força você está fazendo. É a sua ou é a dele? Ele olha a origem do que você está fazendo. Entende? Para Deus isso também é importante. E muitas vezes, alguns irmãos se levantam, ainda são crianças, e eles dizem: não importa, irmãos, faz tudo para o Senhor. Porque se você fizer para o Senhor, vai ser bênção. Cuidado, faça para o Senhor, mas não faça por força própria. Não faça no seu braço. Deixa Ele usar você. Deixa o Espírito dele mover em você. Quando dizem amém. Glória a Deus.